A imagem que você tem do Egito Antigo, aquela que mora na sua cabeça, está prestes a ser completamente, irremediavelmente destruída. Por quê? Por uma única, mas poderosa verdade. Cleópatra, a última e lendária faraó do Egito, viveu mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das grandes pirâmides de Gizé. Sentiu o choque? Piscou? E a sua mente deu um nó? Ótimo! Fica comigo, porque a linha do tempo que você sempre imaginou está, meu amigo, completamente torta. E a gente vai desentortar isso agora, de um jeito que você nunca mais vai olhar para um smartphone da mesma forma. A ilusão cultural. Pensa comigo. Se você abrir o Google agora e digitar Egito Antigo, o que aparece? Duas coisas, invariavelmente, dominam a tela: pirâmides douradas e a figura de Cleópatra, com seus olhos intensamente pintados de preto. É quase um reflexo condicionado, não é? Hollywood, nossos livros escolares, às vezes até meio preguiçosos, e sim, até aqueles videogames de aventura, todos eles insistem em colocar a rainha ao lado das pirâmides, como se ela tivesse, sei lá, dado um pulinho ali para conferir a obra, talvez para dar uns pitacos na decoração da tumba. Mas a realidade, meus caros, é bem diferente. Quando Cleópatra, essa figura tão fascinante, nasceu lá em 69 a.C., aquelas gigantescas pirâmides de Gizé já estavam de pé há uns bons 2.500 anos. Pensa bem, para ela, as pirâmides eram tão antigas e misteriosas quanto Stonehenge é para nós hoje, abrindo a linha do tempo. Vamos ser diretos, vamos aos números brutos, porque eles não mentem e são eles que vão explodir sua cabeça de vez. A grande pirâmide de Quéops, essa maravilha do mundo antigo, foi erguida por volta de 2560 a.C. Guarda bem esse número. Agora Cleópatra, a última faraó, aquela que seduziu Júlio César e Marco Antônio, morreu em 30 a.C., Fazendo uma conta rápida entre a construção da pirâmide e a morte da rainha, passam-se exatos 2.530 anos. 2.530 anos. É um abismo de tempo, não é? Um tempo que a maioria de nós mal consegue conceber. Agora, vamos saltar para o futuro, para um futuro que já é o nosso presente. Chegamos em 2007 d.C., o ano em que um certo Steve Jobs subiu num palco e com aquele seu jeito inconfundível disse ao mundo: hoje a Apple vai reinventar o telefone. Um marco, sem dúvida. Da morte da rainha Cleópatra até o lançamento desse pequeno aparelho revolucionário chamado iPhone, foram pouco mais de 2.030 anos. Pegou a calculadora? Nem precisa. Faz as contas de cabeça comigo. A diferença é gritante, uns 500 anos a favor do iPhone. Pensa nisso. A distância temporal entre Cleópatra e o iPhone é menor do que a distância entre Cleópatra e as pirâmides. Em outras palavras, se a rainha Cleópatra pudesse, de alguma forma mágica, saltar no tempo, ela chegaria em 2007, no exato momento em que o iPhone era revelado, muito mais próxima desse dispositivo moderno do que do dia em que os pedreiros terminaram os corredores secretos e as câmaras da grande pirâmide de Quéops. É uma diferença de meio milênio. Isso não é só interessante, é uma verdade que vira a nossa percepção histórica de cabeça para baixo. Porque isso dói na cabeça. Tá, você já sentiu o impacto, mas por que essa informação é tão dolorosa para o nosso cérebro? Porque ela causa essa sensação de não é possível. A resposta está na forma como o nosso cérebro adora encurtar a história, simplificar o que é complexo. Ele pega milênios e milênios de civilizações, de eventos, de pessoas e empurra tudo para dentro de uma caixinha mental que ele carinhosamente chama de Antiguidade Clássica ou Idade Antiga. E pronto. Faraós, pirâmides, esfinges, Cleópatra, tudo num mesmo pacote, numa espécie de sopa cultural milenar. Só que a realidade é que o Egito Antigo não foi um bloco monolítico e estático.
Ele durou quase 3.000 anos. Para você ter uma ideia da escala, pensa assim. Nós estamos hoje a apenas uns 2.000 anos da morte de Cleópatra. Se o futuro, daqui a uns 2.000 anos, nos julgar da mesma forma simplificada, ele vai achar que, sei lá, Celso Portiolli, Winston Churchill e você aí, assistindo a este vídeo no YouTube, são todos contemporâneos. Que loucura, não é? É exatamente por isso que esse choque temporal funciona tão bem, que ele nos atinge em cheio. Ele expõe a preguiça da nossa intuição, a forma como nossa mente busca atalhos, mesmo que esses atalhos nos levem a distorções gigantescas da realidade histórica. A história não é uma linha reta curta, é um rio caudaloso com afluentes, meandros e corredeiras que se estendem por vastidões de tempo. E a gente, muitas vezes, só vê a superfície. Analogias que ajudam a digerir. Eu sei, digerir essa vastidão de tempo pode ser complicado. Então, vamos usar umas analogias para mastigar melhor essa ideia. Imagine uma pessoa nascida na virada da Idade do Bronze, lá pelos 2500 a.C. Ela vive num mundo em transformação. Talvez já ouviu falar de um jeito novo e grandioso de enterrar reis. Uma montanha de pedra, com câmaras internas e corredores misteriosos. Ela, quem sabe, até testemunha a construção da grande pirâmide de Quéops. Para ela, aquilo é o ápice da engenharia, o futuro, o eterno. E agora, dá um salto na máquina do tempo e para em 30 a.C. Você encontra Cleópatra. Ela não está supervisionando a construção de pirâmides. Ela está discutindo política, estratégia e talvez um pouco de romance com Júlio César. E depois, com Marco Antônio. Ela está tentando manter um império à tona num mundo dominado por Roma. As pirâmides, para ela, já são ruínas antigas, veneradas, mas distantes em sua história pessoal e cultural. Pule outra vez, mais uma vez, e pare no dia 9 de janeiro de 2007. Steve Jobs, jeans e camiseta preta, mostra o iPhone ao mundo. A primeira pirâmide ficou para trás há uns 4.500 anos. Cleópatra, há uns 2.000 anos. O iPhone, 0 anos. A distância entre o iPhone e Cleópatra é, incrivelmente, menor do que a distância entre Cleópatra e aquelas pedras colossais que ela visitava de charrete, talvez com um guia local, contando histórias já lendárias sobre os faraós que as construíram. Não é um abismo, é um precipício que separa a Cleópatra do Egito Antigo que a gente imagina. Pense em outra. O Brasil foi descoberto em 1500. Se Cleópatra estivesse viva hoje, o tempo entre ela e a invenção do iPhone seria quase o mesmo que o tempo entre a descoberta do Brasil e o ano de 2007. São séculos de história, de transformações, de invenções compactados na nossa mente como se fossem um único período. É como se a gente achasse que D. Pedro I, Santos Dumont e o Neymar fossem todos amigos de infância. Loucura, não é? O Egito que Cleópatra encontrava. Quando Cleópatra subiu ao trono, o Egito já era um país sob forte influência grega há quase 300 anos. Era o Egito Ptolomaico, uma dinastia fundada por um dos generais de Alexandre, o Grande. Alexandria, a capital que ela tanto amava e que se tornou um farol de conhecimento e cultura no mundo antigo, era uma metrópole cosmopolita. Ela tinha o famoso Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a lendária Biblioteca de Alexandria, o maior centro intelectual da época. As pessoas falavam grego nas ruas, nas tabernas, nas canecas de cerveja com inscrições gregas. As pirâmides, por sua vez, estavam lá no deserto, sim, mas já eram ruínas. Elas estavam gastas pelo tempo, descascadas, com as entradas saqueadas por ladrões há séculos. Não havia mais o revestimento de calcário branco e polido que as fazia brilhar sob o sol egípcio quando foram construídas. Para Cleópatra e seu povo, elas já eram patrimônio histórico, como dizemos hoje.
Sacerdotes locais, muito espertos, até vendiam ingressos para os turistas da época. Suba aqui, veja o pôr do sol, contemple a erva do Nilo que cresce lá embaixo. Turismo étnico, versão antes de Cristo, com direito a souvenir e tudo mais. O Egito de Cleópatra era um lugar vibrante, helenizado, com uma história milenar que ela mesma reverenciava, mas da qual ela não era uma contemporânea direta dos seus monumentos mais famosos. O tempo é um elástico. Vamos brincar de esticar essa fita métrica do tempo um pouco mais para ver se a gente consegue visualizar melhor essa loucura. Pensa nessas 3 datas-chave. Reinado de Quéops, 2589, 2566 a.C., o cara que mandou construir a Grande Pirâmide. Reinado de Cleópatra, 5130 a.C., lançamento do iPhone, 2007 d.C. Agora, vamos comprimir toda essa linha do tempo numa fita métrica imaginária de 4,5 metros. Cada centímetro dessa fita representa 10 anos. A fita começa no zero, que é onde a pirâmide de Quéops está sendo construída. Cleópatra, essa rainha que viveu tão longe da construção das pirâmides, aparece só lá pelo centímetro 253. Ou seja, 253 centímetros de fita, ou 2.530 anos, já se passaram desde o início da pirâmide. Ela está quase no fim da primeira metade da fita, mas ainda bem longe do final. E o iPhone, ele entra em cena lá no centímetro 405 da nossa fita métrica. Fazendo as contas nessa escala reduzida, a rainha Cleópatra está a 152 centímetros do iPhone. 45, 253, 152. Mas ela está a impressionantes 253 centímetros da pirâmide. 253, 0, 253. Mesmo numa escolinha de comprimento, com essa fita métrica do tempo, fica claro. Cleópatra está mais próxima do smartphone que você tem no bolso do que das pirâmides que ela, como a gente, olhava com admiração e distância histórica. É uma imagem poderosa, não é? Que te faz questionar tudo o que você achava que sabia sobre antiguidade. A lição de história que fica. A maior lição que podemos tirar desse choque temporal é que o Egito Antigo não é um bloco monolítico, homogêneo e estático, como muitas vezes o imaginamos. Longe disso. Ele foi uma civilização incrivelmente longa e dinâmica, que passou por diversas fases. Tem o Império Antigo, onde as pirâmides foram erguidas, depois o Império Médio, o Império Novo, com os faraós mais famosos como Ramsés II, e por fim, os chamados períodos tardios, com invasores persas, gregos e finalmente os romanos. As pirâmides, essas maravilhas que tanto nos fascinam, ficaram para trás, lá no Império Antigo, uma era tão distante de Cleópatra quanto ela de nós. Cleópatra, por sua vez, surge quase no fim da era ptolomaica, quando o idioma oficial da corte já era o grego e a cultura egípcia estava profundamente misturada com a helenística. Ela era uma Ptolomeu, uma descendente de um general grego, e a última de sua linhagem a governar. Isso nos lembra de algo fundamental sobre a história e a vida. A mudança é um processo lento, quase imperceptível, até que ela vem de uma vez só e transforma tudo. As civilizações evoluem, se adaptam, se misturam, e o que era moderno para uma geração se torna antigo para a próxima e pré-histórico para a seguinte. Quem sabe, daqui a 2000 anos, as pessoas do futuro não vão nos misturar com gente do século 40, achando que todos nós usávamos óculos de realidade virtual para tudo, ou que vivíamos em cidades voadoras. A história é um processo contínuo, não uma série de quadros isolados. E entender isso é começar a ver o mundo com outros olhos. O iPhone como marco zero. Agora você pode estar se perguntando, por que escolhemos exatamente o iPhone como nosso ponto de referência para esse choque temporal? Por que não outra invenção, outro marco? A resposta é simples e poderosa,
2007 é um marco incrivelmente fácil de lembrar e, mais importante, de sentir. Foi o ano em que, para muitos de nós, começamos a viver com telas no bolso 24 horas por dia, 7 dias por semana. O iPhone não foi apenas um telefone, foi o catalisador de uma revolução tecnológica e social que transformou a maneira como nos comunicamos, trabalhamos, nos divertimos e até como percebemos o mundo. Por quê? Porque quase todo mundo aqui já segurou um smartphone na mão, já interagiu com ele, já sentiu seu peso e seu poder. Pouquíssimos de nós já pilotaram um biplano. A analogia só funciona de verdade quando o objeto de comparação está no seu alcance, na sua experiência diária, na sua memória recente. O iPhone é o nosso portal para entender a Cleópatra de uma forma completamente nova. Ele não carrega apenas mensagens instantâneas e memes engraçados. Ele carrega, de uma forma simbólica, uma escadinha de milênios, uma ponte temporal que nos conecta, de maneira surpreendente, a uma mulher que falava grego fluentemente, que usava perfumes de rosa e óleos aromáticos, que navegava por intrigas políticas e que negociava com os maiores impérios do mundo antigo, César e Marco Antônio. Ela vivia em um mundo que, embora distante, está mais perto de nós do que de sua própria antiguidade. É uma conexão que transcende o tempo, mostrando que, no fundo, a experiência humana, com suas inovações e suas memórias, tem um fio condutor que se estende por todas as eras. Se você gostou desse mergulho profundo e contra-intuitivo na história, então não guarde só para você. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que adora mitar no bar, que adora uma boa curiosidade histórica. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem vamos desvendar outro grande mistério. Porque a lendária Biblioteca de Alexandria, ao contrário do que muitos pensam, nunca foi destruída numa única noite catastrófica. E claro, deixa aqui nos comentários. Qual outro fato histórico te deixou completamente de queixo caído, com aquela sensação de não é possível? Até lá, lembre-se, cada vez que você olhar para a tela do seu celular, uma rainha do Egito está mais próxima de você do que das pirâmides que ela mesma, ironicamente, nunca mandou construir. Pensa nisso.